Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Gostaria muito de agradecer o convite para esse seminário tão importante e também para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho do médico veterinário nos aeroportos. Eu sou formada em medicina veterinária, tenho mestrado em zootecnia na área de produção animal, tenho especialização em marketing no agronegócio e também fiz uma pós em interna, em diplomacia, certo? E trabalhei muito tempo no aeroporto de Porto Alegre e quero passar para vocês um pouco da nossa experiência atuando como médico veterinário. Bom, então, qual o meu cargo? O meu cargo é fiscal federal agropecuário, auditor fiscal federal agropecuário. Nós trabalhamos no Vigiagro, que, que seria Vigilância Agropecuária Internacional, né? É um setor do Ministério da Agricultura que impede, né, estar presente nos diversos aeroportos do Brasil, portos, fronteiras, tudo para impedir a introdução e a disseminação de pragas e agentes etiológicos de doenças que possam constituir uma ameaça à nossa agropecuária. Hoje a gente tem um mundo globalizado, onde há muita importação e exportação de produtos agropecuários, e justamente aí que é o risco da introdução de doenças e pragas não existentes no nosso país e que podem causar um grande prejuízo à nossa produção agropecuária. Prejuízo eu falo em termos de prejuízo econômico mesmo. Países como a Nova Zelândia, que tiveram grandes prejuízos, Chile, tem que investir muito em recuperação da sua agropecuária. E com isso, são milhões, bilhões de dólares para recompor a sua produção agropecuária. Então, quem passou por isso sabe o que significa uma perda no seu potencial agropecuário. Hoje nós temos 27 aeroportos no país, 30 portos, também aduanas e fronteiras. A nossa problemática é grande, porque nós somos um país com 7.408 quilômetros de costa litorânea, 15,7 mil quilômetros de extensão. Fazemos fronteiras com 10 países. E nós, no Vigiagro, nós temos agrônomos e veterinários. Contamos com uma força de trabalho de 197 auditores fiscais, isso em todo o Brasil, para defender toda essa nossa fronteira. Então, vocês vejam a dificuldade que é fazer frente a essa ameaça que estamos expostos todos os dias. Quais são os objetivos, então? Fiscalização do trânsito internacional de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos e também material de pesquisa científica. Eu aqui coloquei vegetais porque essa é uma parte do engenheiro agrônomo, e também tem o cargo de auditor fiscal federal agropecuário. Mas mais para frente agora, eu quero me ater somente na atuação do médico veterinário. Aqui, para vocês terem uma ideia, esses aviões amarelos que vocês estão visualizando é a rota de aviões comerciais diários que nós temos no mundo. Isso aí provavelmente deve ter sido antes da pandemia. Então, nesse mesmo momento, nesse horário, vocês imaginam quantos aviões circulando e levando mercadorias agropecuárias de toda parte de um país para o outro. E a rota, saliento aqui, a rota mais rápida que existe de introdução de pragas em um território. Então, áreas de atuação, como eu estava falando, importação, exportação de produtos, materiais de pesquisa, insumos agrícolas, animais, tá? E nós temos hoje uma grande diversidade sanitária e também fitossanitária no mundo. Temos doenças que existem no continente, doenças que existem
em determinado país e que nós não temos aqui no Brasil. Então, por isso, o nosso cuidado de não deixar entrar pragas que a gente não tenha aqui no Brasil. Então, pela nossa função de importação e exportação, a gente faz o procedimento regular, né? Analisa toda a documentação, se tem certificação, registro, licença, habilitação para ingressar no país. Ou seja, é um processo regular de importação e exportação que a gente avalia, né? E também existe a importação irregular, pessoas que vêm de um país para o outro, que vêm com produtos escondidos na mala, ou mesmo, né, trazem escondido. Então, isso aí seria um risco desconhecido e, com certeza, um enorme possível prejuízo ao nosso país. Então, pelo comércio internacional regular, nós temos a importação e a exportação, e também todos esses produtos, de todos esses produtos agropecuários, né? A gente precisa que eles tenham uma certificação do país de origem e que cheguem no nosso país devidamente certificados e com sanidade aprovada. E também temos o comércio e trânsito internacional irregulares, que também pode levar ao descaminho e contrabando. Então, entrando agora na parte que mais nos interessa, seriam as áreas de atuação do médico veterinário em um aeroporto. Principalmente, nós vamos trabalhar com a importação e exportação de animais vivos, né? Mais pets, animais de estimação. Não que não se tenha outros animais grandes, mas são poucos os aeroportos que têm estrutura para receber animais grandes, como é o caso de Viracopos, em São Paulo. Importação e exportação de produtos agropecuários. Aqui entra toda a faixa de produtos como sêmen, embriões, couro bovino, couro ovino, medicamentos veterinários e outros tantos. E uma área que a gente atua também 24 horas é a fiscalização de passageiros vindos de voos internacionais. Agora, mais na frente, nós vamos detalhar cada uma das áreas para que vocês possam compreender melhor cada função. Então, aqui é na importação ou exportação de produtos. A gente recebe o requerimento pedindo a exportação ou importação, faz toda a verificação documental da carga, primeiramente, e depois a inspeção física. Ou seja, a inspeção física é a inspeção in loco do produto, para ver se realmente o que tem nos documentos é o que está dentro da carga ou da caixa. Né? Aí está um colega fazendo a inspeção física. Normalmente se abre as caixas, né? Se lacra novamente. E aqui nós temos outra função que é a dos animais vivos, que é hoje em dia nós temos a certificação, a gente faz toda a certificação para os animais poderem viajar para o exterior. Então, deixar bem claro, a nossa função é só viagens internacionais. Dentro do Brasil, o Vigiagro não atua. Tá? Então, nós temos que certificar esses animais para eles poderem ingressarem em outro país. E também o mesmo, quando eles retornam para o Brasil, a gente tem que receber essa mesma certificação. Hoje em dia, é emitido pelo Serviço Veterinário Oficial, que é o Vigiagro, o certificado zoossanitário internacional. Ou seja, o que é o certificado zoossanitário internacional? Esse certificado garante a saúde do animal e garante também que ele está em condições sanitárias exigidas para a viagem até o país de destino. Por que eu falo exigidas? Porque cada país tem um requisito específico. Então, na hora da viagem, nós temos que ver se aqueles documentos todos emitidos
do animal e também emitidos pelo médico veterinário particular, estão de acordo com as exigências do país de destino. E em cima disso, se estiver tudo de acordo, a gente emite o certificado zoossanitário internacional, que é o documento que ele vai poder transportar o seu animalzinho até o país de destino, tá? Então, esse transporte de animais existe há muito tempo entre os países, né? A gente chama certificado zoossanitário internacional, sempre emitido pela autoridade oficial do país de origem ou procedência, e no Brasil é expedido pela Vigilância Agropecuária Internacional em todos os aeroportos e também em alguns postos de fronteiras. Para importação ou retorno das viagens, todos os animais eles devem viajar acompanhados do CZI. Né? Nesse documento, então, como eu já disse, tem todas as garantias para o ingresso dos animais. Então, quando a gente recebe um animal de outro país, a conferência é feita no ingresso, quando o passageiro chega com seu animal no ponto de entrada. E qual a exigência brasileira para o ingresso desses animais? O que o Brasil requisita para que os animais possam entrar em segurança aqui no nosso país? A vacinação contra a raiva e também que o animal deve ser submetido dentro dos 15 dias anteriores à data do CVI a um tratamento de amplo espectro contra parasitos internos e externos. Então, essas são as duas exigências para que a gente possa receber animais de outros países. Existe hoje uma problemática muito grande na área animal, de trânsito de pets, é porque esses animais hoje são considerados como pessoas da família. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas enviem antes da viagem, com certa antecedência, os documentos para que a gente possa ver se está tudo correto, porque às vezes chega no momento da viagem e a pessoa vai retirar o certificado zoossanitário internacional e tem um problema. E aí a viagem não pode ser feita em função do problema do animal. E isso aí, hoje em dia, é um forte apelo emocional. A gente tem convivido com situações lá dificílimas, dificílimas, né? Que ou o dono não tem onde deixar o animal, tá se mudando para outro país, né? Precisa levar o animal, né? Hoje em dia também tem os animais de apoio emocional. Então, assim, é muito complicado essa relação. Então, a gente sempre sugere que, com antecedência, as pessoas procurem o Vigiagro, porque tem países como a União Europeia, onde os requisitos são muito, muito demorados, né? O animal, para ir para a União Europeia, tem que ficar quase que 6 meses no Brasil para se habilitar, para fazer sorologia antirrábica, quarentena. Então, às vezes a pessoa acha, eu vou marcar minha passagem para daqui a um mês, aí não vai poder levar um animal para a União Europeia. Então, é necessário a informação dos proprietários antes de qualquer viagem internacional, se assim pretende levar o seu animal de estimação. As exigências sanitárias dos países, vocês podem encontrar nesse link abaixo aqui. Aqui vai ter cada país com sua bandeirinha, é só clicar ali e vocês vão ter todos os requisitos daquele país para a entrada de animais de estimação. Também fazemos na Vigilância Agropecuária Internacional o passaporte para trânsito de cães e gatos, né? Que a função é a mesma do CZI, né? É certificar a viagem desses animais de forma sanitariamente correta, né? Somente é um passaporte. Só que hoje em dia, esse passaporte ele está sendo válido somente para os países do Mercosul. Né? Então, assim, eu vou viajar para a Europa, eu posso fazer um passaporte? Não, aí vai ter que fazer um CZI. Esse passaporte, ele depende de que o outro país também aceite, né?
Por exemplo, se a gente aceitasse aqui o passaporte da União Europeia, eles aceitariam o nosso, ou o contrário. Então, depende dessas regras aí, desse entendimento bilateral dos países para a aceitação desse passaporte. Mas, hoje em dia, só se está aceitando mesmo é para trânsito dentro do Mercosul. Aqui a gente tem uma foto do passaporte, né, a foto do PET ali, é igual um passaporte humano, né? A gente é preciso fazer a leitura do chip para emitir o passaporte, o animal tem que estar microchipado, a gente faz a leitura no momento da emissão do passaporte. Aqui está o primeiro animalzinho que fez o passaporte aqui em Porto Alegre. E vamos para outra área de atuação, que é uma área bastante complicada dentro do aeroporto, que é a fiscalização de bagagens no trânsito internacional. Então, o Vigiagro, o médico veterinário hoje presente no aeroporto, que atua no Vigiagro, ele vai atuar também na fiscalização de bagagens, né, de passageiros vindos do exterior e que possam estar trazendo na sua mala algum risco, algum perigo, juntamente com produtos agropecuários, e que possam constituir ameaça ao nosso território nacional. A inspeção física de bagagens acompanhadas. Nós temos duas formas de fazer a inspeção física, né? A indireta, que seria através da utilização de cães farejadores, ou equipamentos de inspeção não invasiva, que seria o scanner de bagagens. E a direta, que é a manipulação e visualização direta das bagagens desses viajantes. No aeroporto, a gente faz a seleção indireta, primeiramente, e se detectado alguma coisa no scanner que possa constituir um produto agropecuário, a gente solicita a abertura dessa bagagem, passando para fazer uma inspeção, então, direta. Nós temos a Instrução Normativa 11 de 2019, que estabelece o regulamento para a entrada no nosso território de produtos de origem animal que não sejam veiculadores de doenças contagiosas em bagagens. E esses produtos, eles só podem ser ou para consumo próprio e também sem finalidade comercial. Então, alguns bens de interesse agropecuário não autorizados a ingressar no Brasil, mesmo que acondicionados em sua embalagem original, devidamente rotulado e lacrado. Tá? Nesse link aqui, o viajante, quando ele vem do exterior, ele obrigatoriamente ele tem que declarar todo produto de origem animal ou vegetal que esteja trazendo em sua bagagem. Então, eu coloquei para vocês aqui o link, né? É através de uma declaração eletrônica de bens do viajante. Ele entra ali e declara qual o produto que ele está trazendo e esse produto. Aqui nós temos a lista de mercadorias autorizadas para ingresso em bagagens. Então, nesse link aqui, vocês vão ter todos os produtos agropecuários que podem ser trazidos na bagagem. Então, o produto deve estar lacrado em sua embalagem original de fabricação, esses que podem entrar, né? O rótulo do produto deve ser legível, apresentado em língua portuguesa ou idioma oficial da OMC, espanhol, inglês ou francês, de forma que seja possível identificar a origem desse produto, a identidade e a composição, e também a autoridade sanitária do país produtor. Ou seja, esse produto tem que ser industrializado, ter passado por uma inspeção sanitária. É proibido o ingresso no país de qualquer produto artesanal, ou seja, de fabricação artesanal ou caseira, ou cru, que contém ingredientes de origem animal em sua composição. Todo produto que esteja
não conforme na hora da nossa inspeção, de acordo com essa mesma instrução normativa, ele é apreendido e destruído na frente do passageiro, e o passageiro recebe um termo de fiscalização, onde diz ali a legislação e por que o produto foi destruído. Aqui nós fizemos uma lista de bens de interesse agropecuário não autorizados a ingressar no Brasil, sem documentação sanitária. Pessoal, é bom lembrar que todos esses produtos que a gente está conversando aqui, se estiverem um certificado sanitário, podem entrar. Eu estou falando de produtos sem certificação sanitária, certo? Que os passageiros trazem em suas bagagens. Então, nós temos como proibidos, aqui tem vários produtos, eu vou citar apenas alguns para vocês, como mel, frutas, que é muito comum os passageiros trazerem na bagagem, flores, bulbos, sementes, né, agrotóxicos, terras. Então, aí varia muito, né, mas normalmente esses aí não entram de forma alguma. E esses bens não autorizados a ingressar no Brasil, mesmo que acondicionados em embalagem original, tá? Rotulado, lacrado, não entra. Aqui nós temos mais uns, como amostras biológicas, sêmen, embriões, medicamentos de uso veterinário, animais de companhia, né? Como a gente já conversou, tem que estar acompanhado dos certificados ou sanitário internacional, espécies exóticas, né? Aqui, novamente, só para citar para vocês, aqui já passou, todos os que são proibidos, e aqui a gente entra no detalhe da mala, a imagem que nós visualizamos no momento da inspeção indireta. Aqui nós temos uma bagagem de um passageiro procedente do Panamá, tá? Que vocês podem ver que essas imagens mais amarelo escuras ou quase marrom são são indícios de produtos orgânicos na mala. Esse passageiro está trazendo produtos orgânicos. A gente, então, visualizou esses produtos no scanner de bagagens e agora nós vamos fazer a abertura da mala. Que podemos verificar que esse passageiro trazia café, sopa pronta, salsichas em latas, frutos e feijão. Tá? Só para identificar, para vocês poderem ter uma noção melhor da nossa imagem dentro da mala, da imagem desses produtos. Aqui nós temos uma bagagem de um passageiro procedente da Argentina, que vinha de sua origem anterior, Peru, né? Essa foi a imagem que nós tivemos. E ele vinha trazendo espigas de milho verde. Ó, deixa eu passar antes aqui para vocês visualizarem novamente. Então, geralmente essa cor amarronzada significa a presença de orgânicos na mala. Aqui, produtos apreendidos em bagagem de passageiro procedente do Peru, né, tubérculos de batatas, espigas de milho, que vinham sendo trazidos para ingresso no Brasil. Né, material potencialmente com muito risco sanitário. Nessa outra imagem, nós temos um passageiro procedente de Portugal, que vinha da Holanda, né? Também se visualizou algumas imagens escurecidas na mala, indicativas de orgânico, que eram bulbos de flores e queijo. Nós temos aqui um voo direto de Portugal, e então vem muito produto agropecuário nas malas. Esse passageiro procedente do Chile, né, também a gente via que tem bastante orgânico na mala. Eram nozes com casca, ó. Olha aqui, dá para visualizar bem ali, né? Nozes com casca. Aí tá as nozes, estão as nozes apreendidas e destruídas.
Também uma planta carnívora em bagagem de mão de passageiros procedentes do Peru com origem em Colômbia. Também não pode entrar. Bagagem procedente do Peru, origem Colômbia. Frutos de maracujá. Aí estão os frutos. Ó. Também foram apreendidos e destruídos. Eu quis colocar essas imagens aqui para vocês verem como é comum isso na mala. As pessoas trazem muita comida na mala, né? E muitos produtos agropecuários são potencialmente arriscados sua entrada no Brasil, porque podem estar veiculando pragas e doenças que a gente não tem aqui. Aqui, ó, um ursinho de pelúcia com semente dentro, né? Um ursinho recheado de semente dentro. E seria um ursinho inocente de uma criança, mas recheado de produto agropecuário. Aqui uma mala cheia de pedras, tem até uns tubérculos ali também, com muita terra, de solo, também potencialmente arriscado. Aqui uma cabeça, né, que eles chamam de troféu de caça, de um passageiro proveniente da Nigéria, tá? Vocês vejam só o perigo, isso aí com sangue, com ossos, né? Realmente muito, muito arriscado. Então, todos esses materiais são apreendidos na chegada dos passageiros ao Brasil, né? Não vou dizer que 100% de todos os passageiros sejam vistoriados, mas nós fazemos uma seleção conforme a origem, porque nós sabemos hoje que tem doenças que têm uma origem específica. Por exemplo, agora está tendo um surto de peste suína africana na Ásia e nos países do leste europeu, né? Então a gente seleciona todos aqueles passageiros cuja origem são desses locais e, e automaticamente os direciona para inspeção. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses surtos que dão ao redor do mundo e que podem vir parar no Brasil rapidamente através do modal aéreo. Destino dos produtos apreendidos, como a gente já falou, né? É tudo destruído na frente do passageiro, colocado um desnaturante para que não possa ser aproveitado. E depois esses produtos vão passar por autoclavagem, porque também não podem ser jogados no ambiente, né? Então, hoje, para o médico veterinário que trabalha no aeroporto, nós temos alguns desafios que não são fáceis, que é, a cada dia, o modal aéreo, né, os aeroportos, também aumento na demanda de cargas e passageiros. E nós, cada vez, diminuímos mais o nosso quadro de recursos humanos, né? Nós trabalhamos no Ministério da Agricultura, são necessários concursos regulares para que se recomponha o quadro de pessoal, né? E cada vez mais as fronteiras necessitam de fiscalização. Também, outro desafio seria a modernização da nossa legislação, através de análise de risco. É aquilo que a gente conversava antes, ver quais os países podem ter risco, né? Qual o produto de qual país que pode ter maior risco e fazer uma inspeção inteligente. Aplicação de multa pecuniária, o que é isso? Ou seja, existem países como Chile, Austrália, Estados Unidos, que quando o passageiro entra acompanhado de algum produto agropecuário, porque esses países já sofreram alguns desastres econômicos decorrentes da entrada de produtos agropecuários, eles cobram uma multa do passageiro, né? E aqui no nosso Brasil a gente não tem a aplicação de sanções como multa. Então o passageiro, ele diz, olha, embora eu seria obrigada a me informar do que precisa para entrar no país, o que pode, o que não pode, eu esqueci e acabei trazendo.
E aí ele traz uma, traz duas, traz três. Se pegam, a gente aprende e destrói. Mas se ele não é inspecionado, ele pode passar com o produto e causar um grande prejuízo no nosso país. Então, nesses países, como eu já falei, que sofreram muito, Austrália, Chile, Nova Zelândia, eles têm altas multas para aquele passageiro que é pego com produto agropecuário entrando no país, né? E também outra dificuldade que nós temos é a ausência de interação entre os órgãos de fiscalização. Hoje nós temos no aeroporto, na área de desembarque internacional, 3 órgãos atuando: Receita Federal, Ministério da Agricultura, que seria o Vigiagro, e a Anvisa, né? Cada uma em sua determinada área. No entanto, esses dados, por exemplo, os dados da Receita Federal não são compartilhados com o Ministério da Agricultura e tampouco com a Anvisa. Então, é necessário que a gente faça um compartilhamento desses dados, né, principalmente dados de inteligência, para que a fiscalização seja otimizada e também seja mais eficiente. Outro programa que o Ministério da Agricultura implementou em 2015 é a utilização de cães farejadores. Então, nós temos um centro de treinamento de cães, onde esses animais são treinados e são enviados aos aeroportos, né? Hoje a gente já tem nos principais aeroportos do país, porque o cão farejador é uma inspeção indireta e muito eficaz. Em segundos, em uma fila de passageiro com mala, ele consegue detectar todas as malas que têm produtos agropecuários no seu interior. Ele chega e senta ao lado da mala. Então, para nós, é uma ferramenta muito importante, né? Porque cada vez aumenta o número de passageiros e de bagagens. Então, realmente, a gente pretende trabalhar com cães farejadores no aeroporto. Eles estão para chegar o ano que vem aqui em Porto Alegre. Bom, pessoal, eu acho que era isso para dizer, mas eu gostaria de agradecer a todos. Me coloco à disposição para o que for necessário, tá? Eu trabalho no aeroporto de Porto Alegre, no Vigiagro, e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês precisarem, ou mesmo estágio, alguma coisa, eu me coloco à disposição, tá? Espero que eu tenha sido útil e que tenha podido auxiliar vocês no entendimento do que é uma fiscalização de fronteiras hoje no Brasil. Muito obrigada.